Olá, seja muito bem-vindo a H7 Coaching. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você melhorar, transformar e até recuperar a sua performance com uma satisfação pessoal e profissional. Meu nome é Fernando Malta e hoje nós vamos falar sobre liderança como uma das 21 habilidades que todo homem precisa desenvolver. Esse é o nome da série que nós estamos trabalhando nessa semana. Aliás, nessas últimas semanas, nós fizemos uma maratona. E o que tem me deixado muito feliz é que tem pessoas que têm acompanhado essas lives e têm acompanhado o conteúdo de uma maneira bem presente, nos dando um feedback, um retorno, o que é muito legal, muito positivo e também nos estimula, porque quando a gente vê o envolvimento, a participação, isso acaba trazendo para nós um retorno de que o que a gente está fazendo está sendo útil para alguém. Então eu quero convidar você, desde o primeiro momento que você está vendo esse vídeo, a entrar em participação com a gente, seja estimulado aqui nesse vídeo a realmente participar com sua opinião, com seu comentário, com a sua crítica, de repente acrescentando alguma coisa. Quem sabe esse vídeo não seja uma porta para você nos ajudar a crescer e até trazer a sua participação de uma maneira mais ativa, ok? Então eu fico feliz de estarmos aqui mais uma vez e falar sobre liderança. Como eu adiantei, liderança não é uma questão de dom. E a gente não vai falar aqui a respeito da liderança como leis, como características. Nós vamos falar sobre liderança como habilidade. Esse é o intuito desses vídeos. A gente pode até entrar, porque o que não falta são, como se diz, não falta são ângulos para a gente enxergar a liderança. Então a gente vai ter a liderança no aspecto de habilidade e a gente vai ver também mais para frente, possivelmente, aí, sobre as leis que regem a liderança. Enfim, são coisas que a gente ainda vai trabalhar. Mas hoje, como eu disse, vamos falar sobre a liderança como habilidade, ok? Então, Peter Drucker, que é um dos principais nomes da administração e inclusive um dos maiores escritores e formuladores de pensamentos na área de gestão, ele escreveu que alguns podem até se esforçar, mas poucos vão chegar de fato aonde querem. Agora, com relação às habilidades, ele falou que podem ser aprendidas. Ou seja, pode haver um esforço, mas quando se trata de habilidade, a habilidade ela pode ser acrescentada em nós. Para reformular melhor esse pensamento, quero te dar um exemplo aqui. Às vezes você tem uma pessoa que é até esforçada, mas ela não tem uma certa habilidade. Por maior que seja o esforço dela, sem habilidade, ela não vai conseguir. É como eu, por exemplo, relacionado ao futebol. Eu posso até tentar desenvolver com muito esforço, a minha posição, como seja em qualquer área dentro do campo, eu sou terrível. Eu posso ter o esforço que for. E olha, eu já me esforcei até chegar à conclusão de que eu participo de um futebol brincando mesmo, ninguém põe expectativa em mim, porque se tiver todo mundo interessado em se divertir, eu tô lá. Mas se tiver naquele jogo, naquela pelada que o povo leva a sério, eu nem entro, justamente para não fazer raiva no pessoal. Mas então, eu posso até me esforçar, mas sem a habilidade eu não vou conseguir ter resultados. Agora, a habilidade ela pode ser aprendida? A habilidade pode ser aprendida. A habilidade ela pode ser desenvolvida dentro de nós. E é isso que a gente tem falado nesses vídeos todos. Habilidade como coragem, como autonomia, enfim, todos que nós já trabalhamos aqui, não se trata de dom, se trata de algo que nós podemos e devemos desenvolver na nossa vida. Principalmente nós, homens, que estamos no dia a dia, pesado aí, com família, com trabalho, essas coisas,
uma habilidade a mais vai com certeza nos fazer destacar, nos fazer realçar. Não é que o mundo atual é medíocre, não, eu até considero que o mundo hoje tem padrões elevados para você alcançar grandes posições. Mas quando você faz um investimento pessoal, você já se coloca em uma posição de vantagem, porque você está desenvolvendo habilidades. E um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai ser testado nisso, e quando você for testado nisso, você vai perceber que a sua habilidade fez a diferença em determinadas decisões. Então, quando se trata de liderança, muito mais. Quando se fala de liderança, a gente está falando de algo que é muito valorizado no mercado. Tanto que hoje em dia não existe tanta instrução voltada para despertar o interesse das pessoas em querer se tornar chefe, mas estimular a pessoa a se tornar uma líder. Né? Então, assim, isso para mim eu acho interessantíssimo, porque a gente passa a vida inteira estudando para poder um dia ter um diploma e arrumar um emprego. Sendo que o correto seria a gente estudar a vida inteira para ser dono do nosso destino. E isso, somado à liderança, traz em você uma riqueza muito poderosa. Porque sem liderança é impossível você chegar onde você quer. Chegar aleatoriamente sendo conduzido é impossível. Ou você lidera ou você vai ser liderado. Agora, existem sim, né, as duas situações. Você lidera e você é liderado também, porque é tão importante quanto você liderar, é você ser liderado por alguém, é você ter um mentor, você ter alguém que exerce influência sobre você. Quando você está numa posição em que ninguém te orienta e ninguém te lidera, você está desgovernado, você não tem ali uma percepção clara do que você está fazendo, porque tudo que você vai fazer é bom para você. Então você precisa ter uma pessoa que vai virar para você e falar, olha, isso aqui precisa mudar, trazer realidade para você. Ou então, né, se a realidade for boa, até trazer um feedback positivo. O que é muito importante para um líder é ele não só avaliar a sua equipe, mas ele também receber avaliação. Então, veja bem, a liderança ela é fundamental e tudo começa com a liderança e também termina com a liderança. Todo grande sonho, todo propósito, todo projeto, toda grande empresa, tudo começa e termina também com liderança. Quando eu falo termina, é porque muitas vezes, pela ausência da liderança, um grande projeto acabou, um grande projeto se perdeu. Não é à toa que a gente conhece hoje, e graças a Deus hoje essa filosofia tem mudado bastante, mas eu conheci muitas grandes empresas em que os pais, o pai, por exemplo, ele é um grande líder, e quando ele morreu, a empresa foi herdada pelos filhos, os filhos não souberam tocar o negócio. Justamente porque liderança não é uma coisa de genética, é uma habilidade que você precisa desenvolver. Então, quando você tem, né, um pai que já é líder, que é bem sucedido, por que não fazer um investimento em você mesmo e no patrimônio que ele tem construído? É claro que tem muitas condições, né, e até questão de desejo pessoal. Às vezes o filho não tem o mesmo desejo do pai, mas normalmente há uma necessidade muito grande do pai já preparar. Eu conheço uma empresa, uma transportadora aqui em Minas Gerais, que o pai morreu, mas antes disso ele fez um trabalho de sucessão muito bem sucedido. E a empresa se tornou muito maior na mão dos filhos do que na mão do pai. Isso é um grande líder. Esse pai é um grande líder. Ele não só foi pai na vida dos filhos, mas ele conseguiu liderar os filhos de verdade. Eu falo que é um grande líder porque ele influenciou os filhos num sonho. E os filhos passaram a sonhar um sonho do pai
E não há nenhum problema. Tem gente que fala assim, mas está deixando de sonhar o próprio sonho. Não é bem assim. A inspiração do pai foi o maior motivador para os filhos quererem se envolver no negócio. É a inspiração que o pai passava para eles. Então, nenhum problema nisso, isso é legítimo, né? Então, olha só, como nós vamos falar a respeito de liderança, eu tenho que começar falando aqui, deixa eu ver se está tudo gravando direitinho, está? Da última vez eu comecei a fazer a live e estava tudo travado aqui. Pelo menos agora está tudo funcionando. Tomara. Enfim, para a gente começar a falar sobre liderança, a gente precisa falar sobre o que não é liderança. Eu acho que é mais fácil a gente começar o vídeo de hoje falando sobre o que não é liderança. O que não é liderança, por exemplo? Aí nós vamos colocar uma série não é sintomas, né? De características que muita gente até se apoia, mas são inverdades, são mitos, são crenças muitas vezes que estão na nossa cabeça que nos limitam de crer que nós também podemos ser líderes. Então muita gente, ao invés de investir na sua liderança, ela está presa a um pensamento negativo sobre liderança que construiu nela um valor errado, construiu nela um pensamento negativo a respeito disso. Então, a liderança, em primeiro lugar, ao contrário do que muita gente fala, não é um dom. Tem pessoas que até podem discordar disso, falando o seguinte, olha, Fernando, mas a liderança, ela é um dom, porque eu conheço pessoas que são líderes natos. Conhece essa frase? Líder nato. Até no perfil do Facebook da H7 Coaching, tem uma avaliação de uma pessoa que colocou essas palavras, líder nato. E olha, eu até fico até lisonjeado, mas eu discordo completamente, porque quem conhece a minha história, o meu passado, jamais iria acreditar que eu ia me tornar no que eu tenho me tornado. Eu não falo no que eu me tornei, porque eu ainda estou em processo de evolução, eu não quero parar de crescer. E isso é uma característica de líder, viu? Quando o líder ele quer crescer sempre, ele nunca vai achar uma posição em que ele vai falar aqui tá bom e para mim tá ótimo. Ele sempre vai querer aumentar a sua influência, aumentar a sua condição de crescimento, e isso também é legítimo, isso não é ambição. Se você colocar por um lado de ambição, seria uma ambição sadia, não é uma ambição que prejudica as outras pessoas. Então, muita gente acha que é um dom e fala, mas não tem como, porque aquele cara ali, desde pequeno, ele tem essa característica. Ok, a característica, às vezes, que você consegue perceber naquela pessoa é uma característica mais de dominância e de persuasão do que necessariamente de liderança. Então, tem pessoas que são persuasivas, são dominantes, e a dominância, inclusive, é muito perigosa. Você vê, às vezes, uma criança que consegue forçar as outras crianças a fazer o que ela quer. Às vezes ela consegue até influenciar os pais. Isso não é liderança, isso é uma característica de dominância. E essa característica, ela pode até ser usada, se a pessoa despertar para isso, para essa realidade, ele pode usar isso para o bem, mas tem grande potencial para ser usado para o que eu disse, não para liderança, mas para poder influenciar as pessoas pelo poder e não pela influência de liderança mesmo, ok? Então isso é um mito, isso é uma inverdade. A outra é que a liderança está na posição, que a liderança está no cargo. E é muito comum você conhecer uma pessoa, provavelmente você já trabalhou com alguém, ou até trabalha com alguém, que você fala assim, nossa, esse aqui só tem cargo, e às vezes só tem o cargo porque ele é peixe de alguém, porque ele é cria de alguém, ou então porque alguém está interessado em ele ter esse cargo para ele ter ganhar uma outra coisa, enfim, você pode até chegar a pensar isso.
E pode até ver isso como uma realidade, né? A gente já esbarrou com isso em empresas, em várias esferas. E a gente já viu posição, você fala, não, essa pessoa não tem isso tudo para poder estar nessa posição. Sabe isso? Isso é a prova de que cargo, posição não é liderança. Até porque, se você for olhar, a liderança, ela normalmente ela é mais poderosa de baixo para cima do que de cima para baixo. Não quero anular aqui a posição do líder, óbvio, mas muitas vezes o que influencia mesmo é a base, ou seja, são as pessoas que têm o contato com pessoas. Porque às vezes você está aqui em cima e você está aqui em cima com os seus valores, suas crenças, tem a sua missão. Isso tudo é muito bem elaborado de maneira sadia, para trazer crescimento para todo mundo, mas você deixa de trabalhar lá embaixo. Então lá embaixo é onde está realmente a influência. Quem são as pessoas que têm contato com as outras pessoas. E descobrir isso é interessante, porque você vai ver que o cargo, a posição é o que menos vai fazer diferença no quesito liderança. Liderança, como eu disse aqui, várias vezes, repetidas vezes, é influência. É você conduzir as pessoas rumo a um objetivo, rumo a uma missão, seja ela qual for. Independente de se é boa ou se é má, a influência é essa. Não é à toa que você provavelmente conhece vários líderes. E vários líderes que têm nome, né? Como Mandela, Gandhi, enfim, você vai ver muitos nomes. Eu estou tentando pensar em um aqui que eu queria falar, e eu até travei aqui, porque com medo de ser mal interpretado. Mas Hitler também foi um líder. E um líder que influenciou toda uma nação para o mal. Para o mal. Para fazer aquilo que, infelizmente, nós vimos. Né? Um holocausto, enfim, terrível, terrível, lamentável, lamentável. Hoje a gente, infelizmente, trabalha no meio disso tudo, com líderes que são bem intencionados e líderes mal intencionados. Bom, passando aqui para a próxima característica, né? A próxima não característica, a gente tem que falar aqui a respeito da maneira como o líder se porta, uma questão de postura. A gente teve recentemente aí um vídeo sobre marketing pessoal. E esse vídeo é interessante porque a gente falou bastante a respeito de que a imagem vende. A imagem chega na frente. Você, antes de abrir a boca, as pessoas já conseguem ter uma noção de quem você é pelo que você está se apresentando externamente. E falando sobre isso aqui, muita gente até observa o comportamento de um líder mais pela postura dele. E está certo, isso é correto, mas é incompleto, porque às vezes a pessoa sabe até falar bem, ela tem até uma forma de se portar, mas a maneira dela influenciar as pessoas é fraca. Eu conheci uma pessoa uma vez e eu estava precisando de chegar em algumas pessoas para poder tentar abrir portas para o meu negócio, enfim. E eu conversando com essa pessoa, essa determinada pessoa, ela falou, não, se precisar eu tenho o contato do fulano, que é o dono de uma baita de uma empresa, eu tenho contato de outro fulano, eu tenho contato de não sei quem. E eu fiquei impressionado no primeiro momento, eu falei, gente, esse cara tem contato de todo mundo. Ele tem um contato metade do PIB do Brasil, está no celular dele ali, são contatos quentes, né? Mas eu fui observando, à medida que ele ia conversando comigo, que ele só tinha contato, ele não tinha influência. E contato não é influência. Você
tem que aprender a desenvolver influência. Uma coisa é você ter o contato, você pode ter o contato, meu irmão, do presidente dos Estados Unidos, do presidente do Brasil, você pode ter o contato da rainha da Inglaterra, mas você não tendo influência sobre eles, é só um número no seu telefone e que não será atendido, provavelmente não será atendido. Outra questão que muita gente confunde em relação à liderança é que o líder deve ser amigo dos seus colaboradores. E isso é perigoso. Não, seria o ideal, seria um mundo fantástico, seria um mundo ideal. Mas nem sempre é assim, porque as pessoas vão discordar de você. Algumas pessoas vão discordar de você. Algumas pessoas não vão entender a sua missão. E é claro que você tem que fazer um esforço para poder ver se você está passando a sua missão como algo inspirador ou como uma utopia, como uma coisa maluca da sua cabeça. Mas a partir do momento em que você sabe para onde você está indo, em que a empresa, por exemplo, tem uma missão, você tem uma missão, você tem, né, um propósito, você precisa influenciar as pessoas a irem junto com você. E com certeza vão ter pessoas que não vão querer, vão ter pessoas que no meio do caminho elas vão desistir. E aí, se você é uma pessoa que está interessado na amizade, você muitas vezes vai se questionar em cima do seu propósito em nome da amizade. Não estou dizendo que está proibido ser amigo, não. Pelo contrário, eu tenho amigos até hoje, né, pessoas que eu liderei que são meus amigos até hoje. E eu considero-os como meus amigos até hoje. Agora, o fato deles não estarem comigo mais não significa que eu deixei de ser amigo. Pelo contrário, a amizade mantém, mas eu tenho foco na minha liderança. E eu não negocio o meu propósito. Eu vou em direção a ele, custe o que custar. Aliás, custe o que custar dentro, né, da integridade. Dentro da integridade, da honestidade e de valores que não prejudiquem ninguém, ok? Que não sejam nocivos, não sejam uma ameaça para ninguém. Outra questão, né, de um mito é que os líderes nunca vão errar, são pessoas infalíveis. E olha, para você descobrir o erro de um líder, basta você andar mais próximo dele. Simples assim. Porque você vai descobrir as imperfeições, você vai descobrir as limitações. E às vezes a gente cria um conceito de liderança na nossa cabeça que é tão inalcançável que a gente, por saber que nós temos erros, nós temos falhas, a gente pensa, eu nunca vou chegar nesse nível. Então a gente deixa de investir na nossa liderança porque a gente acha que a gente precisa ser perfeito. E pelo contrário, quando você é chamado para a liderança, você vai se aperfeiçoando. Como eu tenho dito aqui, um livro que me inspira muito é a Bíblia. E tem um homem chamado Abraão, que foi pai de uma multidão inteira. E eu até estava acompanhando uma live do Bispo Rodovalho, que é um crânio nessa área, né? Uma pessoa muito competente nessa área para transmitir nesses conceitos. E ele estava falando que, historicamente, Abraão era um líder, um governador, era como se fosse um líder de uma província, de uma nação ali. E é interessante que quando Deus o chama, fala para ele, vem para mim, né, entra na minha presença, anda nos meus caminhos e ser perfeito. Isso mostra que até Deus não está interessado em que você seja perfeito para poder segui-lo, mas que você comece a segui-lo para depois se tornar perfeito. Olha que interessante, eu estou falando de uma questão aqui espiritual, mas eu estou trabalhando no conceito da liderança para você entender que basta você começar e você vai se aperfeiçoar. E muitas vezes na sua trajetória como líder você vai errar, você vai falhar. E muitas pessoas podem até chegar a ficar decepcionadas com você. Mas você se levanta, reconstrói o seu caminho, continua e você vai aprender apenas uma maneira de não imprimir a sua liderança. Você vai fazer diferente da próxima vez, ok?
Então, tem tanta coisa que eu gostaria de passar aqui, mas eu preciso terminar, porque existe uma coisa que me incomoda muito nesses anos todos que eu tenho buscado a liderança. Eu gosto, amo liderança. Eu queria até tempo, eu acho que aqui eu não vou conseguir falar, sobre um dos autores que mais me influenciou. E eu leio muito, muito a respeito dele, tem muitos livros a respeito dele, gosto muito do tema liderança, leio sobre vários tipos de líderes, gosto de biografias, inclusive eu leio muita biografia, inclusive de líderes, são os meus preferidos. Mas aqui eu tenho um nome que é John Maxwell. Para mim, um dos melhores nessa área. Qualquer livro que você comprar dele vai te estimular em cima da liderança. E esse livro aqui ele escreveu depois que ele fez 60 anos. Era um propósito dele como desde novo, né, com 16 anos ele já era líder, aos 22 ele já liderava uma grande empresa, e ele é um cara fantástico. Ele escreveu esse livro aqui, ó, o Livro de Ouro da Liderança. Esse livro é fantástico. Eu tenho esse livro aqui, é um livro já bastante explorado por mim, mas tem muito livro. Vou só levantar aqui para você ver, né, a quantidade aqui, e tem outros que eu não achei. Eu queria falar um pouquinho sobre, eu não vou conseguir, enfim. Mas nesses anos todos que eu tenho me interessado muito pelo tema de liderança, que eu tenho falado muito a respeito de liderança, em que eu tenho tentado ser um líder cada vez melhor, uma coisa me incomoda muito. E isso é uma das coisas que mais me chateia, porque é um dos maiores limitadores de um grande líder. É quando o líder chega a uma conclusão errada de que ele deveria estar investindo mais em pessoas do que nos resultados. Então tem gente que fala assim, olha, é impossível você focar em pessoas e nos resultados ao mesmo tempo. Isso é uma grande mentira, porque isso é uma forma da gente desistir da nossa liderança por uma boa causa. É uma forma da gente desistir de ser líder com uma boa justificativa, de falar assim, não, eu parei, desisti disso porque estava me impedindo de investir de verdade nas pessoas, porque eu estava só interessado em resultados, em metas, enfim. Só que um bom líder, ele vai desenvolver tão bem as pessoas que essas pessoas elas vão andar junto com ele na missão e na realização dos resultados. Então, eu vejo a história de grandes líderes e todos eles, sem exceção, não tiveram que abrir mão dos seus resultados, não tiveram que abrir mão dos seus objetivos em detrimento do investimento que eles tinham que fazer nas pessoas que estavam com ele. Pelo contrário, houve um investimento tão grande na vida das pessoas que estavam com ele que potencializou a missão dentro de cada um e todos foram rumo a um resultado. Então eu penso, por isso que eu falei ali no início, que o resultado, aliás, que a liderança, ela é o início e é o fim de tudo. Um grande projeto, ele inicia com uma liderança, você imprimindo sua liderança nesse projeto. E ele termina também com a liderança, ou com a conclusão do projeto, ou com a omissão do líder, ou com as falhas do líder, ou seja, tudo envolve liderança. E é claro que, como eu disse, você pode desenvolver habilidades dentro de você, características dentro de você, para que essa habilidade de liderança realce. E uma delas é você buscar se conectar com as pessoas de maneira mais fácil, de ser uma pessoa acessível. Um líder, ele tem que ser acessível. Ele tem que ser uma pessoa em que as outras pessoas, as pessoas que são lideradas por ele, tenham acesso a ele. Então esse lugar, essa questão em que o líder, ele é uma pessoa intocável, em que ele está numa posição em que ninguém tem acesso a ele, que a agenda dele, para poder falar com ele, tem que ser uma coisa toda.
Nossa, isso é uma tremenda uma bobagem. Eu acredito de verdade que um líder acessível, ele não. Agora, só concluir, né? Que um líder acessível, ele é uma pessoa que vai estimular o envolvimento de toda a equipe, porque elas vão se sentir mais conectadas com ele. Agora, o líder também tem que aprender a ensinar as pessoas o espaço dele. Não significa que as pessoas têm acesso a tudo. Você é líder, então significa que as pessoas têm acesso à sua intimidade, têm acesso a tudo, né? Ou seja, você não pode ficar refém também dos liderados, né? Das pessoas que você lidera. Mas você precisa saber dosar. Você tem que ter essa sabedoria para poder você dosar. E ser uma pessoa que gera empatia. Porque aí sim uma coisa que eu acho que é até, você pode até dizer que é nata, é a questão de gentileza, empatia. Mas não é nem questão da pessoa nascer com aquilo, ser genético. Mas é uma questão de criação mesmo, de educação que a pessoa recebeu, a maneira como a pessoa se portou a vida toda, enfim, isso tudo influencia. Agora, uma outra característica que também o líder precisa desenvolver é a característica de delegar. Porque quando você delega uma função para alguém, você está sendo produtivo e você está valorizando a pessoa que você está colocando aquela função nas mãos. Então imagina só, você ter pessoas em quem você confia a ponto de delegar, e quando eu falo delegar, não é passar tarefa, só distribuir tarefa. É você colocar nas mãos da pessoa parte do seu objetivo, parte do seu plano, da sua missão. Então, você precisa realmente escolher as pessoas. Então, aí tem dois grandes dificuldades, mas que precisam ser bem cuidadas. A primeira é você saber em quem você vai confiar aquela informação, aquele trabalho, e também a forma como você vai desenvolver aquilo, ok? Bom, nós falamos aqui sobre características, sobre mitos, e estamos agora falando sobre as características que são valiosas, são muito importantes para poder gerar, e para gerar influência, aumentar a sua liderança. E é claro que você vai precisar ser um líder que tenha mais transparência com com sua equipe, com seus funcionários, seus colaboradores. Transparência é uma característica muito interessante, porque quando alguém que você lidera percebe que você é transparente com ele, ela confia em você. Quando você é transparente, e eu não falo de você ter que falar tudo, você não precisa falar tudo, você não precisa, às vezes a sua equipe não precisa, você não precisa prestar conta de tudo para eles, mas quando você é transparente em cima daquilo que há interesse comum, e você é transparente, você não é manipulador, você não tenta, né, conduzir as coisas de maneira por baixo dos panos, quando eles percebem que você é uma pessoa transparente, eles vão te defender. A sua equipe vai te defender, porque eles sabem quem você realmente é. E isso não tem dinheiro que compra. Isso não tem valor. Isso é maravilhoso. Então, para isso, né, você vai também ter que acreditar no potencial da sua equipe. Como eu disse, nem todos vão ser seu amigo. Mas ser amigo, principalmente nos negócios, né, não é nem o que todo mundo está interessado. O que, na verdade, as pessoas estão mais interessadas é criar vínculos por causa de uma missão, por causa de um objetivo. É bom quando você chega ao ponto de desenvolver a amizade. Mas quando você não tem essa oportunidade de desenvolver amizade, seja porque cada um tem
você não é obrigado a ser amigo de ninguém e ninguém é obrigado a ser seu amigo. Concorda comigo? Então, quando você está numa posição de liderança, você tem que entender isso com muita maturidade. Se a pessoa entender o espaço da pessoa, você tem que respeitar o espaço das outras pessoas e que elas também respeitem o seu. Tudo bem? Bom, já falamos aqui sobre muita coisa, mas eu preciso fechar com características muito importantes e te dizer que liderar não é fácil. Liderar não é uma tarefa fácil. Não é uma coisa simples. E aí você fala assim, a liderança é para todo mundo? Eu vou te dizer que não é para todo mundo. Ela é possível para todo mundo, mas ela não é para todo mundo. Porque para você ser um grande líder, você vai precisar ter uma disciplina enorme. Você vai ter que ter muita perseverança. Você vai ter que acreditar muito naquilo que você defende. Você vai ter que acreditar muito no seu propósito. E você vai ter que ter muita integridade para você levar isso à frente. E não é todo mundo que consegue. Por isso que liderança não é para todo mundo. A liderança é para quem tem disposição. A liderança é para quem realmente, de fato, se dedica para isso. Porque quando a pessoa não está motivada e ela acredita no propósito dela, a disciplina vai colocar ela no lugar que ela deve estar. A disciplina vai fazer ela entrar no ritmo que ela estava sem perder o foco. Então, disciplina, perseverança, integridade, isso não é para qualquer um. É só para quem realmente se dedica para isso. Então, a minha conclusão é essa: liderança não é para qualquer um, é para quem é dedicado, ok? Ela é possível. Quem quiser ser dedicado vai chegar lá. Mas quem abrir mão disso para procurar conforto, para procurar uma paz, entre aspas, né? Porque você fala, não vou procurar mexer com liderança não, porque isso é problema. Vou mexer com liderança não, porque eu vou mexer com problema. Tudo bem, mas você também não cresce, porque pela ausência da liderança dentro de você. Ok? Então, vamos lá. Só para a gente fechar aqui com chave de ouro, com uma conclusão, já que nós falamos sobre o que não é ser líder, o que não é liderança, nós vamos falar sobre as características aqui de um bom líder. E aí, para mim, uma das principais é que o líder, ele sempre quer mais. O líder, ele nunca está conformado. E olha só, ser inconformado é diferente de ser insatisfeito. A insatisfação, ela é perigosa, porque ela vira uma amargura dentro de nós. Mas o inconformado, o líder inconformado, é aquele que vê que sempre pode melhorar um pouquinho. Sempre pode melhorar em alguma coisa. Ele sempre vai querer fazer um ajuste, sempre vai querer melhorar. E isso é bom. Isso é uma característica boa dentro de um líder, que você tenha isso então. Outra é que ele busca desenvolver a equipe dele. Uma outra característica de um líder é que ele busca desenvolver as pessoas que estão debaixo dele. Ele não quer crescer só para ele, ele quer transformar a vida das pessoas que estão com ele. Ele quer transformar a vida de pessoas que estão debaixo da influência dele. Isso é fantástico. Um líder desse é um líder de ouro. Bom, e uma outra característica poderosa na vida de um líder é quando ele sabe trabalhar com todo tipo de perfil de pessoas, com pessoas das mais diferentes tribos, digamos assim. Então você vai ter uma pessoa, quando você tem uma equipe homogênea, ou seja, pessoas com o mesmo perfil, isso não traz de fato crescimento nem para você, nem para a equipe. Porque tudo bem, você pode até estabelecer critérios.
Isso é muito bom, você ter critérios para a pessoa entrar na sua equipe. Mas quando você fala de perfil, a gente está falando de perfil de personalidade também. E a personalidade é muito difícil você ter uma equipe inteira com o mesmo perfil de personalidade. Deve ser até chato. Porque o que faz a diferença mesmo são pessoas diferentes. Porque um estimula a outra a ser melhor. Nem que seja para poder imprimir a marca dela. É claro que você tem que, então, ter uma disposição muito grande para resolver conflitos. E o líder tem que ter essa disposição de resolver conflitos. Mas ele precisa ter, em primeiro lugar, a certeza de que ele tem que aprender a lapidar as pessoas e trabalhar com perfis diferentes é um ganho, pode ser um ganho, pode ser um fator que vai fazer toda a diferença. Porque cada um com sua característica, com sua personalidade, com seu perfil, vai construir uma equipe mais forte. E isso vai, com certeza, te deixar muito realizado. Outra coisa é que você, como líder, você vai precisar ser o primeiro a fazer. Você vai ter que ser exemplo em tudo que você pede para ser feito. Se você tem uma missão para conquistar dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, seja em qual nicho que for, se você tem uma missão, você tem que ser o primeiro a ser apaixonado por ela. Se você quer uma equipe apaixonada, você tem que ser o primeiro a ser o apaixonado. Você tem que ser o primeiro a querer alcançar isso. Então, seja o primeiro. Outra característica importante de um bom líder é quando ele sabe dar feedbacks para as pessoas, ele sabe passar para as pessoas a impressão dele, de como foi e como está sendo a conduta da equipe. Então você pode chamar a pessoa e sim, é muito mais fácil você dar um feedback positivo, mas o feedback negativo, ele é um desafio tão grande que eu quero fazer depois um vídeo só sobre isso. Só sobre como dar um feedback negativo. Isso é algo, para mim, muito desafiador e eu tenho certeza que é uma dificuldade de todos nós aqui. Bom, eu quero, finalizar essa live te dizendo que você tem potencial para se tornar um líder e isso vai ser de fundamental importância para você chegar onde você quer. Se você quer realmente crescer, se você quer realmente alcançar sonhos, você vai precisar encarar a sua vida, o seu projeto, não como algo que vai acontecer aleatoriamente, mas você vai ter que assumir as rédeas e começar a trabalhar com disciplina, com integridade, enfim, com perseverança, você vai ter que trabalhar, ok? Então eu quero deixar esse vídeo aqui como uma forma de gerar valor para aquilo que você quer alcançar na sua vida, e liderança é realmente um princípio poderoso para poder nos transformar. Eu quero te agradecer por ter me ouvido até aqui, e se de alguma maneira esse vídeo gerou valor para você, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe um comentário, de alguma forma interage com a gente para a gente saber que esse conteúdo realmente está acrescentando e está criando valor para alguém. Tá joia? Eu te vejo no próximo vídeo e com certeza, assim que possível, nós vamos interagir mais, com mais lives, com mais conteúdo, enfim, tem muita coisa boa pela frente aí. Quero deixar para você um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima oportunidade. Até lá!